Olá, gente! Estou aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre o milagre da transformação. A gente sabe que depois que a gente se converte, se a gente der liberdade, né, e der ouvidos ao Espírito Santo, a gente vai sendo transformado, né? A gente vai mudando os nossos hábitos, mudando o nosso estilo de roupa, a gente vai mudando o nosso linguajar, a gente muda aonde a gente vai, os locais que a gente frequenta, os programas que a gente assiste na televisão, né, na internet. Então, quando a gente permite que o Espírito Santo nos transforme, a gente é completamente transformado. Toda a nossa vida é transformada, né? Então, vamos falar sobre isso e vamos para a palavra. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, nos lembra disso, né? O que passou é passado, não vamos mais tocar nesse assunto. A criatura, né? A criatura que a gente era no passado foi crucificada com Jesus, né? E agora nós somos nova criatura, né? Nós somos filhos de Deus. Nós somos feitura dele. Então, nós não andamos mais nas mesmas práticas, nós não nos comportamos do mesmo jeito que era antes, porque nós somos transformados. Porque quando a gente se converte a Jesus, a gente tem que lembrar, e a gente tem que lembrar pro resto da nossa vida todos os dias, é que nós somos imitadores de Cristo. Nós temos que ser como Jesus foi. Ah, mas é impossível. É bem difícil. Mas a gente tem que tentar ao máximo. É óbvio que a gente falha, a gente é pecador, mas a gente foi, né, pecador. Agora a gente é salvo, agora a gente é santo. Segundo o que a palavra nos diz, nós somos santos, né? Sem Cristo Jesus, nós somos santos e nós caminhamos em santidade. Então, nós temos que a todo momento lembrar disso e buscar sempre sermos como Jesus foi, né? É isso que a gente tem que fazer todos os dias, policiar as nossas palavras, policiar os nossos pensamentos, policiar os nossos olhos, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, né, de lembrar que nós estamos aqui representando Jesus nessa terra, né? Ele morreu por nós e nós agora vivemos por ele. Não. Então, nós temos que permitir que o Espírito Santo nos transforme, né? De glória em glória, até a estatura do varão perfeito, como ele diz em 2 Coríntios 3, 16 até 18, né? Que fala sobre essa transformação também. Eu vou ler para vocês. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então aqui essa palavra nos fala que nós somos transformados, né? A própria imagem, como pelo Senhor. Nós somos transformados pelo Espírito, a própria imagem de Cristo, né? Então é literalmente isso. Nós temos que permitir que o Espírito Santo nos transforme. Porque às vezes as pessoas dizem, mas como é que eu vou entender que Deus está falando comigo? Como é que eu vou saber? Gente, é muito simples, né? Tem uma expressão que o Luciano Subirá usa, que é testemunho interior, e eu gosto muito disso, porque simplifica muito e faz você entender, né? O Espírito Santo fala como se fosse um testemunho interior, você sente no seu interior, né? E às vezes como um pensamento vem à sua mente, não faça isso, não haja assim, e você sabe que não é você, porque tu, obviamente, quer seguir agindo, né? A nossa carne quer seguir agindo errado, quer seguir agindo da forma que é conveniente para ela, da forma que muitas vezes vai ser prejudicial pra gente, né? Mas o Espírito nos corrige em todo o tempo. Você coloca uma roupa que não é das mais decentes e não adianta. Se você tem o Espírito Santo, se você é convertida, vai ficar o Espírito Santo te incomodando. Troca de roupa, troca de roupa. E aí tu vai dizer, isso é coisa da minha cabeça. Tudo bem, mas é o Espírito Santo e você tá desobedecendo. Então, pelo amor de Jesus, para de fazer isso, criatura. Isso não vai dar certo. Para de fazer isso. É como diz em Romanos 12 também, a transformação da mente, né? A gente tem que deixar que o Espírito Santo transforme a nossa mente, porque como eu vivia daquela forma, eu achava que estava tudo bem, né? Eu achava que aquilo era normal, todo mundo faz, então eu vou fazer também, né? Então,
a gente tem que permitir essa transformação da mente também, né? A gente tem que buscar essa transformação através da palavra, porque quanto mais a gente tem comunhão com a palavra, tem conhecimento da palavra, mais a gente vai vendo os nossos defeitos e o que nós temos que consertar, né? A gente sabe também pela história de Paulo, né? Que Paulo era um perseguidor da igreja, meu Deus, né? Ele perseguia os crentes, levava para prisão, né? Para que fossem açoitados ou até mortos, né? Então, quando ele encontrou Jesus verdadeiramente, quando ele se converteu, ele foi completamente transformado. De perseguidor, ele virou um apóstolo, ele virou um pregador da palavra, né? Então, você vê essa transformação radical, brusca, né? Quando a gente tem uma conversão verdadeira, uma conversão total, a gente muda. Não adianta você dizer que não muda, porque você tem que mudar, porque o Espírito Santo está ali gritando, falando, pelo amor de Deus, não faz isso, pelo amor de Deus, muda, deixa te transformar, né? Então, se você está ouvindo aí agora, o Espírito Santo falando para você, eu te falei, vamos mudar aquilo, vamos mudar isso, vamos ser transformado, eu peço que, pelo amor de Deus, você permita, você aceite a correção, né? Porque Deus é nosso Pai e Ele nos corrige porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para nós, né? Então, nós temos que aceitar essa correção e sermos transformados, né? Deixar e ajudar o Espírito Santo, né? A nos transformar de glória em glória, né? Porque nós temos que ser imagem e semelhança do nosso Pai, né? Temos que ser santos, temos que andar em santidade e o Espírito nos guia pelo caminho plano, então nos guia pelo caminho correto. Se você ouvir o Espírito Santo e obedecer, você vai estar sempre no caminho certo, você vai ser transformado à imagem de Jesus. Que essa é a nossa intenção, né? E quando a gente tem uma transformação, a gente serve de testemunho, né? Para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que nos conheciam, porque quem nos conhece, né, antes, sabe bem como a gente era, né? E então isso é um testemunho muito grande e isso pode salvar muitas pessoas, pode trazer muitas pessoas para Jesus também. É importante que a gente dê liberdade para o Espírito Santo, para que ele nos transforme, porque assim nós teremos uma esperança, né? As pessoas podem nos ver e dizer, olha, se ela pode ser transformada, se ele pode ser transformado, eu também posso, né? Tem muitos testemunhos que a gente vê por aí de pessoas que eram traficantes, que eram viciados e conheceram Jesus e foram transformados e foram libertos, né? Foram salvos. Então, esses testemunhos são extremamente impactantes e edificantes para a igreja, né? E para as pessoas do mundo que não têm a luz da palavra que nós temos, né? Nós somos a luz para o mundo, nós somos a luz do mundo, né? Sal da terra e a luz do mundo. Então, quando nós mostramos, refletimos a luz de Cristo no nosso comportamento, as pessoas veem que tem algo diferente, veem que algo nos transformou, porque nós sabemos que a carne é fraca, a carne nos converte, né? Como dizem, a carne nos converte. É todo dia essa batalha entre a carne e o espírito, e nós temos que alimentar o nosso espírito, deixar ele mais forte para que o espírito vença e a carne seja aniquilada. Resumindo, a gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, né? Consolador. Então ele está conosco, né? Para nos guiar, para nos mostrar o caminho correto. Então, cada vez que ele fala com a gente e a gente desobedece, a gente está apagando o Espírito, a gente está entristecendo o Espírito Santo. Isso é muito ruim para o nosso relacionamento com ele. Então, nós temos que ouvir e obedecer. Se o Espírito Santo fala para te trocar de roupa, tu troca de roupa. Não seja desobediente, não seja rebelde. Entendeu? Você vai de glória em glória, degrau por degrau, é um dia de cada vez, que você vai dando liberdade para o Espírito Santo, você vai pedindo ajuda, falando, olha, eu não consigo, me ajuda aqui a mudar nisso, me ajuda a mudar naquilo. E o Espírito Santo vai te transformando. E em nome de Jesus, um dia nós chegaremos à estatura do varão perfeito, chegaremos, né, na glória com Jesus. E Deus abençoe vocês e até a próxima.